da sua Constituição Federal. E a gente tem que entender, então, o que se entende como administração pública. A administração pública, ela tem duas perspectivas. Eu posso analisar ela sob dois ângulos. Sob a perspectiva objetiva, a gente pode dizer que a administração pública é a ideia daquela atividade do Estado para atender o interesse público. Então, a administração pública, sua perspectiva objetiva, é a finalidade de atender o interesse público, é a atividade administrativa em si. A administração pública, sua perspectiva subjetiva, é o conjunto de órgãos, pessoas jurídicas, entidades que compõem a estrutura da administração pública. Para a nossa aula, nossa análise do texto constitucional, o que nos importa é a análise da administração pública sob a sua perspectiva subjetiva. E é isso que a gente vai fazer agora. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a administração pública, então, sob a sua perspectiva subjetiva, ela é formada por um conjunto de entes, de órgãos da administração. Essa administração se divide em administração pública direta e administração pública indireta. Quais são os órgãos da chamada administração pública direta? Os órgãos da administração pública direta são os entes da federação, os entes políticos, ou seja, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal. Esses entes aqui, ó, eles são pessoas jurídicas de direito público. São pessoas jurídicas de direito público, tá? Então, esses são os órgãos, entes da administração direta. Esses órgãos, entes da administração direta, podem criar órgãos, entes da administração indireta. E quem são os órgãos, então, da administração indireta? Eu tenho 4 grandes órgãos e a mnemônica aqui para você gravá-los é FASE, tá? Então, os órgãos da administração indireta é o FASE. Eu tenho as fundações públicas, as autarquias, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Quem aqui é pessoa jurídica de direito público? São pessoas de direito público apenas as autarquias. Isso porque as fundações, elas podem ser tanto de natureza de direito público quanto de direito privado. Mas as fundações públicas de direito público, elas se assemelham ou se equivalem às próprias autarquias. Com certeza o aprofundamento também será feito em direito administrativo. O que eu quero que você saiba, então, primeiramente, que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, enquanto os demais entes da administração pública são pessoas jurídicas de direito privado. As autarquias, elas são criadas diretamente por lei, enquanto que os demais entes são autorizados por lei. Pegadinha clássica de prova. Então, as autarquias, elas são criadas diretamente por lei, ou seja, para a sua personalidade jurídica, para que elas adquiram personalidade jurídica, não é necessário o registro em cartório, porque a sua criação decorre diretamente da lei. Já os demais entes da administração pública, a sua criação é autorizada por lei. Então, a lei permite que se crie esses demais entes, mas a sua criação efetiva se dá através com registro, para que então elas possam adquirir personalidade jurídica, ok? Então, primeira coisa basicão aqui é a estrutura da administração pública direta, entes da federação, os entes políticos, que são todas pessoas jurídicas de direito público. Essa é a natureza jurídica, é a classificação que se dá. Órgãos e entes da administração indireta, FASE, fundações, autarquias, sociedade de economia e empresas públicas. As autarquias são criadas diretamente por lei, por isso não precisam de registro para que adquiram personalidade jurídica. Quem cria é diretamente a lei. Os demais entes são autorizados por lei. Logo, para que adquiram personalidade jurídica, depende do necessário registro, ok? As autarquias, pessoas jurídicas de direito público. As demais, pessoas jurídicas de direito privado. Lembrando, em relação às fundações, que eu posso ter fundações de direito público e privado, mas se a fundação de direito público, ela equivale, na prática, a uma autarquia. O rol de entes e órgãos da administração pública é um rol taxativo, ou seja, são apenas esses os órgãos da administração pública.